Questão: o princípio da adequação exige que o tratamento de dados seja realizado de acordo com o contexto, mas não é necessário que ele seja compatível com as finalidades informadas ao titular. Comentário: errado. O princípio da adequação exige que o tratamento seja compatível com as finalidades informadas ao titular, levando em consideração o contexto do tratamento. Questão: o princípio da necessidade determina que o tratamento de dados deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, sem a coleta excessiva de dados. Comentário: certo. O princípio da necessidade impõe que o tratamento de dados seja limitado ao mínimo necessário, com dados pertinentes e proporcionais às finalidades do tratamento, sem coleta excessiva. Questão: o princípio do livre acesso garante aos titulares o direito de consultar, de forma gratuita, a totalidade dos dados tratados e a duração do tratamento. Comentário: certo. O princípio do livre acesso assegura que os titulares possam consultar, de forma facilitada e gratuita, informações sobre a forma e a duração do tratamento, assim como a integralidade de seus dados pessoais. Questão: o princípio da qualidade dos dados exige que os dados sejam exatos, claros, relevantes e atualizados, mas somente quando forem necessários para cumprir a finalidade do tratamento. Comentário: certo. O princípio da qualidade dos dados exige que os dados sejam exatos, claros, relevantes e atualizados, conforme necessário para o cumprimento da finalidade do tratamento. Questão: o princípio da transparência determina que as informações sobre o tratamento de dados devem ser claras e acessíveis aos titulares, mas é permitido omitir informações sobre os agentes de tratamento, caso sejam considerados segredos comerciais. Comentário: errado. O princípio da transparência exige que as informações sobre o tratamento de dados sejam claras, precisas e facilmente acessíveis, incluindo as informações sobre os agentes de tratamento, com exceção de segredos comerciais ou industriais. Questão: o princípio da segurança exige a utilização de medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e danos acidentais ou ilícitos. Comentário: certo. O princípio da segurança exige medidas adequadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas, como destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Questão: o princípio da prevenção determina a adoção de medidas para evitar a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, mas não exige ações preventivas específicas. Comentário: errado. O princípio da prevenção exige a adoção de medidas específicas para prevenir danos decorrentes do tratamento de dados pessoais. Questão: o princípio da não discriminação impede que o tratamento de dados seja realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Comentário: certo. O princípio da não discriminação estabelece que o tratamento de dados não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Questão: o princípio da responsabilização e prestação de contas exige que o agente de tratamento demonstre que adotou medidas eficazes para garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Comentário: certo. O princípio da responsabilização e prestação de contas exige que o agente de tratamento comprove a adoção de medidas eficazes para assegurar a conformidade com a LGPD. Questão: o princípio da transparência permite que as informações sobre o tratamento de dados possam ser fornecidas de forma genérica, sem a necessidade de detalhamento das finalidades e dos agentes de tratamento. Comentário: errado. O princípio da transparência exige que as informações sejam claras, precisas e detalhadas, incluindo as finalidades do tratamento e os agentes de tratamento envolvidos. Questão: o tratamento de dados pessoais pode ser realizado sem consentimento do titular, desde que o tratamento seja necessário para a execução de contrato ou cumprimento de obrigação legal. Comentário: certo. A LGPD prevê exceções em que o tratamento de dados pode ocorrer sem o consentimento do titular,
como no caso de execução de contrato ou cumprimento de obrigação legal. Questão: o princípio da necessidade autoriza a coleta de dados pessoais em excesso, desde que sejam considerados necessários para a finalidade do tratamento. Comentário: errado. O princípio da necessidade impõe que a coleta de dados seja limitada ao mínimo necessário para a realização das finalidades, sem coleta excessiva. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!